Eu jurei que nunca mais ia sacar minha arma por ninguém. Até o dia em que ouvi aquele grito no deserto. E quando vi o que fizeram com ela, percebi que alguns juramentos são feitos para serem quebrados. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Cross. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. A poeira dançava sob o sol de meio-dia quando ouvi o grito. Não era o uivo de um coiote. Não era o vento cortando as rochas. Era um grito humano, de dor, de desespero. O tipo de som que perfura o silêncio do deserto e te obriga a parar de respirar. Eu estava voltando da cidade, minha égua cansada, arrastando as patas na areia quente. Fazia 3 dias que não via alma viva. Mas aquele grito mudou tudo. Puxei as rédeas com força. Minha mão foi instintivamente para o revólver no cinto. Nos velhos tempos eu teria ignorado. Teria seguido meu caminho sem olhar para trás. Aprendera da pior forma que se meter em problemas alheios costuma acabar com você enterrado antes do pôr do sol. Tinha visto homens bons morrerem tentando salvar desconhecidos. Tinha visto famílias inteiras destruídas por causa de um gesto de bondade no momento errado. Mas algo naquele grito me prendeu. Talvez fosse o tom, a urgência, o desespero puro que vinha daquela voz. Ou talvez fosse o fato de que, depois de 20 anos vivendo sozinho nessa terra amaldiçoada, eu tivesse esquecido como era sentir algo além de vazio. Diabos! Murmurei virando a égua em direção ao som. Meu coração batia mais rápido agora. Não era medo. Era algo mais antigo. Algo que eu tinha enterrado junto com meu passado. Cavalgamos por cerca de 10 minutos, contornando cactos gigantes e pedras partidas pelo calor. O grito não veio de novo. Apenas silêncio. Silêncio pesado e sufocante. O tipo que antecede tempestade ou morte. O suor escorria pelas minhas costas. A égua bufava, incomodada com o ritmo acelerado. Mas eu não podia parar. Não agora. Foi quando a vi. Uma mulher, caída de bruços na areia, os cabelos negros, espalhados como asas quebradas de um corvo morto. As roupas rasgadas e manchadas de sangue. Os pés descalços e ensanguentados. Ela não se mexia. Por um segundo horrível, pensei que estivesse morta. Que tinha chegado tarde demais. Como sempre. Então ela gemeu. Um som fraco, quase inaudível. Mas estava viva. Desmontei rápido, joelhos rangendo na areia quente. Virei-a com cuidado, com medo de machucá-la mais ainda. O rosto dela estava inchado, quase irreconhecível. Um olho quase fechado, roxo e vermelho. Lábios rachados sangrando. Mas o pior eram as marcas. Nos braços, no pescoço, nos pulsos. Marcas de corda, marcas de mãos, marcas de algo muito, muito pior. Ela abriu o olho que ainda funcionava. Me encarou com um misto de medo e súplica, como se não soubesse se eu era a salvação ou apenas outro pesadelo. Então, com a voz mais quebrada que já ouvi na vida, ela sussurrou: "Isso, machuca, por favor. Me ajude. Não aguento mais. Eu devia ter montado de volta na égua. Devia ter seguido meu caminho e fingido que nunca tinha visto nada. Era o que qualquer homem sensato faria. Mas quando ela segurou minha mão com os dedos trêmulos, quando vi aquela centelha de esperança morrendo nos olhos dela, diabos, eu não pude. Não dessa vez, carreguei-a nos braços até a sombra de uma rocha grande. Ela era leve demais. Leve como se estivesse sendo consumida por dentro, como se a vida tivesse sido espremida para fora dela. Peguei meu cantil e molhei seus lábios com cuidado. Ela bebeu devagar, engasgando, tossindo, mas conseguiu engolir. Depois de alguns goles, sua respiração ficou menos desesperada, menos irregular. O peito dela subia e descia num ritmo mais próximo do normal. Esperei, não forcei. Tinha aprendido há muito tempo que pessoas machucadas precisam de tempo. Precisam sentir que estão seguras antes de falar.
Depois de longos minutos, ela finalmente abriu a boca. Quem fez isso com você? O perguntei, minha voz saindo mais áspera do que pretendia. Anos de solidão tinham enferrujado minha capacidade de falar com gentileza. Ela não respondeu logo. Apenas olhou para o horizonte, como se estivesse vendo fantasmas dançando na linha onde o céu encontra a terra. As lágrimas começaram a escorrer, deixando rastros limpos na poeira grudada no rosto inchado. Meu marido, ela finalmente sussurrou. A palavra saiu quebrada, cortada pela vergonha e pela dor. Ele achou que eu o traí, mas eu juro por tudo que é sagrado, que não fiz nada, mas lágrimas. Cada gota parecia carregar anos de sofrimento. Ele me amarrou no celeiro, me bateu com o cinto, depois com os punhos, depois com qualquer coisa que encontrava. Disse que eu era do demônio, que merecia sofrer, que ia me ensinar uma lição que eu nunca ia esquecer. A voz dela quebrou completamente. Soluços sacudiram o corpo magro. Ele me deixou lá por 2 dias, sem água, sem comida, só dor. E quando finalmente me soltou, disse que se eu fugisse, ele me encontraria e mataria. Mas eu não aguentava mais. Não conseguia. Então esperei ele dormir e corri. Corri até minhas pernas não me carregarem mais. Senti algo apertar no meu peito. Raiva velha e familiar. O tipo de raiva que me fez largar tudo e vir pro deserto 20 anos atrás. A raiva que tentei enterrar, mas nunca morreu completamente. Onde ele está agora? Eu perguntei, a voz baixa, mas perigosa. Procurando por mim, ela respondeu, o pânico voltando para os olhos dela como uma onda. Ele vai me encontrar. Sempre encontra. Não importa onde eu me esconda. E quando encontrar... Ela não terminou a frase. Não precisava. Eu já sabia o final dessa história. Tinha visto antes. Mulheres quebradas por homens que confundiam força com poder. Homens que achavam que casamento era propriedade. E coveiros cavando covas rasas demais para o tamanho do crime. Ele não vai te encontrar, eu disse firme como pedra. Não enquanto eu estiver respirando. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Como se a ideia de alguém protegê-la fosse completamente estranha. Você vai me ajudar? Mas você nem me conhece. Por que arriscaria sua vida por mim? Porque já fiz a escolha errada uma vez. Respondi, levantando-a nos braços de novo. E passei 20 anos pagando por isso. Não vou deixar acontecer de novo. Ela não disse mais nada. Apenas encostou a cabeça no meu ombro e fechou os olhos, confiando em mim de uma forma que não merecia. Enquanto cavalgávamos sob o sol implacável do Arizona, eu me perguntei se ainda sabia como proteger alguém, ou se tinha esquecido como se faz isso também. Mas uma coisa eu sabia, ia tentar, nem que me matasse tentando. A fazenda apareceu no horizonte como uma miragem distorcida pelo calor. Madeira desgastada pelo tempo e pelo sol. Cerca quebrada em alguns pontos, precisando de reparos que eu vinha adiando há meses. Um moinho de vento que rangia ao girar, cantando a canção eterna da solidão. Não era grande coisa, não era bonita, mas era minha. E por 20 anos foi tudo o que precisei. Levei a mulher para dentro da casa. O cheiro de poeira e tempo parado nos recebeu como sempre. Coloquei-a na única cama que tinha. Uma cama simples de ferro que rangia com qualquer movimento. Cobria com um cobertor velho que cheirava a naftalina e memórias esquecidas. Ela gemeu baixinho, mas não acordou. Ou talvez estivesse acordada, mas fingindo dormir. Não culpava ela. Fui até o armário empoeirado e peguei o estojo de primeiros socorros que não usava há anos. Não era muito. Panos limpos amarelados pelo tempo. Uma garrafa de uísque pela metade. Agulha enferrujada e linha grossa. Aprendi a costurar feridas sozinho depois que o médico mais próximo mudou para a cidade grande. Ninguém mais para fazer isso por mim. Ninguém mais para cuidar de nada. Limpei os cortes profundos nos pés dela com cuidado. Passei o uísque nas marcas horríveis dos pulsos, vendo a pele queimada pela corda. Ela estremeceu violentamente com a dor, mas continuou de olhos fechados. Ou dormindo, ou desmaiada. Difícil saber qual era pior.
Quando terminei, lavei as mãos na bacia velha e sentei na cadeira de balanço perto da janela. A mesma cadeira onde meu pai costumava sentar. A mesma cadeira onde passei incontáveis noites olhando para a escuridão do deserto. O sol começava a descer agora, tingindo tudo de laranja e vermelho. Cores de sangue e fogo, sangrando no céu infinito. Peguei meu rifle velho da parede e coloquei no colo. Verifiquei o carregador. 5 balas. Ia ter que bastar. Se o marido dela viesse procurando... Bom, ele ia encontrar algo que não esperava. Um homem que não tinha mais nada a perder. E homens sem nada a perder são os mais perigosos de todos. A noite caiu rápido, como sempre cai no deserto. De repente, você está suando no calor insuportável. No segundo seguinte, está tremendo com o frio cortante que vem das montanhas. Acendi a lamparina antiga. A luz fraca e amarelada dançou nas paredes rachadas, criando sombras longas e nervosas que pareciam ter vida própria. Foi então que ela acordou de verdade. Sentou na cama de um pulo, olhos arregalados como animal acuado, respiração acelerada e irregular, procurando por perigos que não estavam ali. Pelo menos não ainda. Calma, eu disse devagar, levantando a mão como se acalmasse um cavalo assustado. Você está segura aqui. Está na minha casa. Ninguém vai te machucar. Ela olhou ao redor freneticamente, confusa, desorientada. Olhou para a janela, para a porta, para mim. Depois olhou para as próprias mãos enfaixadas, para os curativos improvisados. E lentamente, muito lentamente, a tensão começou a sair dos ombros dela. Você realmente me trouxe para cá, ela murmurou, como se não conseguisse acreditar. Como se bondade fosse um conceito estrangeiro. Prometi que ia, não foi? Respondi. E eu não costumo quebrar promessas. Já quebrei coisas demais na vida. Ela assentiu devagar, processando. Depois, olhou para as próprias mãos de novo, para os curativos feitos com mãos desajeitadas, mas cuidadosas. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Não sabe nada sobre mim. Eu posso ser qualquer coisa, qualquer pessoa. Fiquei em silêncio por um longo momento. Olhei para a chama da lamparina dançando. Porque tem 20 anos, eu não fiz nada quando deveria ter feito. E desde então, venho pagando por isso todos os dias da minha vida miserável. A manhã chegou devagar, arrastando-se pelo horizonte como ferida que não sara. O cheiro de café fresco encheu a casa pequena, misturando-se com o cheiro de terra e solidão que nunca ia embora completamente. Eu tinha dormido na cadeira a noite toda, rifle ainda no colo, costas reclamando de cada ano que eu carregava. Velhos hábitos de uma vida anterior. Velhos medos que nunca morreram. Ela estava acordada quando o sol nasceu, sentada na cama, olhando pela janela suja, como se o mundo lá fora fosse completamente novo. A luz da manhã batia no rosto dela de um jeito cruel, revelando a extensão real dos ferimentos que a noite tinha escondido com misericórdia. Roxos profundos, vermelhos vivos, alguns já virando amarelos doentios nas bordas. Um mapa de dor desenhado na pele. Café? Eu lhe ofereci levantando a caneca velha e lascada. Não era muito. Café barato. Forte demais. Mas era quente. Ela assentiu sem falar. Servi uma caneca para ela e entreguei com cuidado. Nossas mãos se tocaram por um segundo breve. As dela ainda tremiam sem parar. Tremor que vinha de dentro, não de frio. Eu nem sei seu nome, ela disse finalmente, segurando a caneca com as duas mãos como se fosse uma âncora. Samuel! Respondi, sentando na cadeira de frente para ela. Samuel Cross, mas a maioria das pessoas que conheci já está morta ou esqueceu que existo. Eu sou Clara, ela disse baixinho, testando o próprio nome, como se não tivesse certeza de ainda ser aquela pessoa. Clara Dawson. Prazer em te conhecer, Clara. Só queria que fosse em circunstâncias melhores. Bebemos em silêncio por um tempo longo. O tipo de silêncio que não é desconfortável, apenas necessário. O silêncio de duas pessoas tentando entender o que fazer com uma situação impossível. O café esfriou nas canecas. Os pássaros começaram a cantar lá fora. A vida continuava, indiferente ao sofrimento. Ele vai vir, Clara disse de repente, quebrando o momento frágil de paz. A voz dela ficou dura. Jack, meu marido.
Ele não vai desistir. Ele nunca desiste. É orgulhoso demais. Violento demais. Deixa ele vir, respondi, a voz firme e fria. Que venha com tudo o que tem. Ela me olhou com aqueles olhos ainda inchados, ainda assustados. Você não o conhece, Samuel. Ele não é só mau. Ele é um demônio quando bebe. E bebe todo dia. Não tem Deus que segure. Não tem lei. Não tem nada. Já enfrentei demônios antes, eu disse, olhando para a janela. Alguns até piores que seu Jack. Alguns que ainda me assombram de noite. Mas todos eles sangravam quando baleados. Todos eles caíam quando lutavam contra alguém que não tinha medo de morrer. Ela balançou a cabeça lentamente, duvidando. Não quero que você se machuque por minha causa. Não quero mais sangue nas minhas mãos. Já tenho demais. Não vai ser por sua causa, respondi, virando para encará-la. Vai ser porque é a coisa certa a fazer. E faz muito tempo que não faço a coisa certa. Faz tanto tempo que quase esqueci como é. Ela ficou quieta depois disso. Apenas bebeu o café devagar, como se estivesse saboreando algo que não tinha há séculos. Paz, talvez. Ou só a ausência temporária de dor. Depois do café, ajudei-a a andar até a varanda de madeira apodrecida. Ela estava fraca, as pernas tremendo, mas conseguia ficar de pé. Pequena vitória. Sentamos nos degraus velhos, olhando a vastidão infinita do deserto que se estendia até onde a vista alcançava. É bonito aqui, ela disse, a voz carregando surpresa. Silencioso, pacífico. É, concordei. Por isso vim. Longe de tudo, longe de todos, longe de quem eu costumava ser. Você se arrepende? Ela perguntou, olhando para mim. De ter vindo para o deserto? De ter se isolado assim? Pensei por um longo momento, olhando o horizonte vazio. Às vezes, principalmente nas noites frias. Mas solidão ensina coisas que a companhia não ensina. Ensina você a ouvir o silêncio, a ver o que realmente importa, a sentir coisas que o barulho do mundo abafa. Clara olhou para mim com curiosidade genuína. E o que você aprendeu em todo esse tempo? Suspirei fundo. Que um homem pode viver sozinho e sobreviver, mas não pode morrer sozinho sem se arrepender. No final, todo mundo precisa de alguém. Todo mundo precisa importar para alguém, mesmo que seja só uma vez. A poeira no horizonte crescia como uma ferida se abrindo. Clara viu também. O corpo dela ficou rígido instantaneamente, todos os músculos tensos. O café quase caiu da caneca, as mãos tremendo violentamente agora. É ele, ela sussurrou, voz trêmula e quebrada. Eu sei que é ele. Reconheço até a forma como cavalga, rápido, furioso. Deus, ele veio me buscar. Levantei devagar, mão indo automaticamente pro revólver no cinto. Velhos instintos nunca morrem realmente. Entra pra casa, ordenei, a voz calma, mas firme. Tranca a porta por dentro. Não sai até eu te chamar. Não importa o que você ouvir lá fora. Samuel, ela começou, os olhos enchendo de lágrimas. Vai, repeti mais firme agora, mas não rude. Confie em mim. Só dessa vez, confie. Ela hesitou por um segundo, que pareceu eterno, depois entrou. Ouvi o ferrolho pesado deslizar do outro lado da porta. O som do metal era reconfortante. Bom, pelo menos ela estaria protegida se as coisas ficassem realmente feias. E eu sabia que ficariam. Desci os degraus rachados e caminhei até o meio do terreiro empoeirado. A poeira ficava mais clara agora, mais definida. Um cavalo, um cavaleiro. Vindo rápido demais para ser uma visita amigável. Vindo com propósito, com raiva. Minha mão descansou no cabo gasto do revólver. Velhos instintos acordaram de um sono de 20 anos. O coração batia firme, constante, mas não apressado. Tinha passado por isso antes. Muitas vezes. Em outra vida. Em outro eu. O cavaleiro apareceu como uma aparição do inferno. Grande. Ombros largos como porta de celeiro. Barba desgrenhada e suja. Olhos que brilhavam com raiva pura mesmo de longe, mesmo através da poeira. Ele puxou as rédeas violentamente, o cavalo relinchando de dor e protesto. Animal maltratado por dono cruel. Você! Ele gritou, apontando para mim com o dedo acusador. Onde ela está? Onde está a minha propriedade? Quem? Perguntei, mantendo a voz calma como água parada. Não ia dar a ele a satisfação de me ver nervoso.
Não faça de idiota comigo, velho inútil. Minha esposa, Clara, sei que ela está aqui. Vi as marcas da sua égua perto de onde a deixei sangrando. Você a pegou. Roubou o que é meu? Deixei. A palavra me queimou por dentro como ferro em brasa, como se ela fosse um objeto. Algo que ele podia largar e pegar quando bem entendesse. Propriedade, coisa. Não tem ninguém aqui além de mim, respondi. A voz ainda calma, mas com uma borda de aço. Agora saia da minha terra antes que eu faça você sair. Jack desmontou pesadamente, ameaçador, perigoso. Deu 2 passos largos em direção à casa, levantando ainda mais poeira. Vou revirar cada canto dessa pocilga miserável até encontrá-la. E quando encontrar, vou terminar o que comecei. E você não vai poder fazer nada. Não vai, eu disse firme, dando um passo à frente também, bloqueando o caminho dele. Não vai botar um pé nessa casa. Não enquanto eu estiver vivo. Ele parou. Me encarou com olhos injetados de ódio e provavelmente uísque. Depois riu. Uma risada seca, sem humor, sem alegria. Apenas crueldade. Ou o quê, velhote patético? Vai me parar? Você e esse revólver enferrujado que provavelmente nem dispara mais? Não está enferrujado, respondi calmamente. Limpo ele todo dia. E sim, vou te parar. De um jeito ou de outro. Silêncio. O tipo de silêncio que vem antes do trovão, antes do raio, antes da tempestade destruir tudo. O vento parou completamente. Os pássaros calaram, como se soubessem o que vinha. Até o moinho parou de ranger. Só nós dois, no meio do nada, olhando um para o outro, medindo, calculando, decidindo quem ia viver e quem ia morrer. Jack cuspiu no chão com desprezo. Você não sabe com quem está se metendo, velho. Já matei homens melhores que você. E você não sabe quem eu era antes de vir para cá. Respondi, a voz baixa e perigosa agora. Mas se quiser descobrir, dá mais um passo. Só mais um. A mão dele foi pro revólver no cinto. A minha já estava lá, esperando, pronta. E naquele momento congelado no tempo, sob o sol escaldante do Arizona, tudo pareceu parar. Porque um de nós não ia sair dali andando. A única questão era quem. O mundo ficou pequeno, minúsculo. Só existia eu, Jack, e os poucos metros de poeira entre nós. Podia sentir cada gota de suor escorrer pelas costas. O sol queimava a nuca como ferro em brasa. Mas não tirei os olhos dele, nem por uma fração de segundo. Piscar seria morrer. Jack era grande, forte. Mãos grandes acostumadas a machucar, a destruir, a quebrar coisas. Mas mãos grandes são lentas, pesadas, e eu aprendi há muito tempo, numa vida que parecia pertencer a outra pessoa, que velocidade sempre vence força. Sempre. Última chance. Velho patético. Jack rosnou, a voz cheia de veneno. Me entrega ela agora ou te entrego pro coveiro em pedaços. Não, foi tudo que respondi. Simples, final, sem negociação. Ele sacou primeiro, rápido. Mais rápido do que eu esperava para um homem do tamanho dele, para alguém que provavelmente tinha bebido uísque barato no café da manhã. Mas não rápido o suficiente. Nunca rápido o suficiente. Meu revólver saiu do coldre como se tivesse vida própria. Músculo, memória, instinto puro. 20 anos no deserto não tinham apagado completamente o que eu era. O que eu tinha sido. O tiro dele passou raspando pelo meu ombro esquerdo. Queimou. Ardeu como fogo líquido. Rasgou a camisa, mas não parou. Não me derrubou. O meu acertou a mão direita dele em cheio. O revólver dele voou longe, girando no ar, caindo na poeira com um baque surdo e inútil. Sangue jorrou dos dedos destroçados. Jack urrou como animal ferido, segurando a mão sangrenta contra o peito. Olhou para mim com ódio absoluto, ódio que transcendia a razão. Você vai pagar caro por isso, maldito. Vou arrancar seus olhos. Ele avançou sem pensar. Sem arma, só raiva e tamanho. Puro instinto animal. Me derrubou no chão duro, o peso dele esmagando meu peito, tirando todo o ar dos pulmões. O revólver escapou da minha mão, caindo longe demais. Ele ergueu o punho esquerdo. 1 vez, 2, 3, 4. Cada soco era uma explosão de dor e luz branca. Vi estrelas dançando. Senti o gosto metálico de sangue enchendo a boca. Senti ossos reclamando. Mas não soltei. Não podia soltar. Não podia desistir. Porque se eu desistisse, Clara ia morrer.
E eu tinha prometido. Juntei todas as forças que ainda restavam e dei uma joelhada violenta. Acertei onde dói em qualquer homem. Onde sempre dói. Jack gemeu agudo, o corpo inteiro afrouxando por 1 segundo precioso. Foi o suficiente. Só precisava de 1 segundo. Empurrei ele para longe com toda a força. Rolei na poeira, cuspi sangue, peguei o revólver de volta. Quando consegui levantar cambaleando, ele já estava de pé também, respirando pesado como touro ferido, sangue escorrendo da mão destroçada e do nariz quebrado. Mas ainda de pé, ainda perigoso. Acabou, Jack, eu disse apontando a arma trêmula para ele. Você perdeu. Aceita e vai embora enquanto ainda pode. Isso nunca acaba. Ele cuspiu sangue grosso no chão. Ela é minha. Minha esposa. Minha propriedade. Tenho direito. Tenho papel assinado. Ela não é propriedade de ninguém, respondi, a voz saindo mais firme agora. Nunca foi. Nunca vai ser. E você nunca mais vai encostar um dedo nela. Nunca mais. Ele deu um passo cambaleante à frente, desafiando, testando. Atira então, covarde. Atira. Aposto que não tem coragem. Aposto que é tudo conversa. Meu dedo apertou o gatilho. A pressão aumentou. Só precisava apertar mais um pouco. Só isso. Mas não disparei. Não consegui. Porque eu não era mais aquele homem. O homem que matava sem pensar. O homem que resolvia tudo com violência. Tinha deixado ele morrer no deserto há 20 anos. Não vou te matar, eu disse finalmente. Não vou carregar mais um fantasma. Mas vou te dar uma escolha. E é melhor você escolher certo. Você monta nesse cavalo agora e sai daqui. Vai embora dessa região. Vai pro inferno se quiser. E nunca mais volta. Nunca mais fala o nome dela, ou... Fiz uma pausa. Ou eu te levo pro xerife amarrado e conto tudo. Cada marca, cada ferida, cada grito. E você vai apodrecer numa cela pelo resto da sua vida miserável. Jack me olhou com ódio que poderia queimar o mundo. Mas também com algo mais. Algo que ele provavelmente nunca tinha sentido antes. Medo. Medo real. Isso não vai ficar assim, ele disse recuando devagar. Eu tenho amigos. Gente poderosa. Vão vir atrás de você. E eu tenho uma bala com o nome de cada um deles gravado, respondi. Agora sai, antes que eu mude de ideia e faça o que deveria ter feito desde o início. Ele montou no cavalo com dificuldade, a mão sangrando e encharcando as rédeas de couro. Me lançou um último olhar de ódio puro e promessa de vingança. Depois, esporeou o animal violentamente e partiu. A nuvem de poeira subiu atrás dele, engolindo sua figura. Então, silêncio. Silêncio abençoado. Caí de joelhos na poeira. O corpo inteiro doía. Cada músculo gritava. O ombro sangrava onde a bala tinha passado. Mas estava vivo. E mais importante, ela estava segura. Por enquanto, pelo menos. Por enquanto. A porta se abriu devagar, rangendo nas dobradiças enferrujadas. Clara saiu correndo, os olhos arregalados de medo e alívio misturados, as mãos cobrindo a boca num gesto de horror. Samuel, meu Deus, Samuel! Ela correu até mim, quase tropeçando nos próprios pés ainda fracos. Me ajudou a levantar com uma força surpreendente para alguém tão machucada. Era estranho, irônico até. Eu que deveria estar cuidando dela, protegendo ela. Mas ali estava ela, me apoiando, me segurando, me guiando de volta para casa com cuidado. Papéis invertidos. Sentei pesadamente na cadeira velha. Cada movimento era agonia. Clara pegou os mesmos panos que usei nela horas antes e começou a limpar o sangue do meu rosto com mãos trêmulas, mas gentis. Você é completamente louco, ela disse, mas a voz estava cheia de algo que não era raiva. Era gratidão, admiração talvez. Podia ter morrido aí fora. Ele podia ter te matado. Já morri uma vez, respondi, fazendo uma careta de dor quando ela limpou o ferimento do ombro. Faz 20 anos. Isso aqui foi só um lembrete de que ainda estou meio vivo. Meio funcionando. Ela parou o que estava fazendo. Me olhou direto nos olhos com intensidade que me fez desviar o olhar. Por que você fez isso? De verdade? Suspirei fundo, sentindo as costelas reclamarem. Já te disse antes. Porque era a coisa certa. Não, ela interrompeu firme. Não me dá essa resposta pronta. Quero a verdade. A verdade de verdade.
Por que um homem que vive sozinho há 20 anos arriscaria tudo por uma estranha? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Olhei para a janela suja, para o deserto lá fora que escondia tantos segredos, tantas histórias enterradas na areia. Porque quando minha irmã mais nova morreu, comecei devagar, cada palavra pesando toneladas. Eu jurei que nunca mais ia me envolver com ninguém, que ia viver sozinho, morrer sozinho, que nunca mais ia sentir a dor de perder alguém. E por 20 anos longos e vazios, cumpri esse juramento fielmente. Fiz uma pausa engolindo o nó na garganta. Mas quando ouvi seu grito no deserto, quando vi você caída naquela areia, percebi algo que tinha esquecido. Percebi que alguns juramentos são feitos por medo, não por sabedoria. E que viver sem se importar com nada nem ninguém não é realmente viver. É só existir, respirar, esperar a morte chegar. Olhei de volta para ela, para o rosto machucado mais forte. E eu estava cansado de só existir. Lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto dela, limpando mais poeira e sangue. Ela terminou de fazer o curativo no meu ombro com cuidado extra. Depois, sem avisar, sem pedir permissão, me abraçou, forte, desesperado, como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava ao redor. Como se eu fosse âncora em tempestade. Eu fiquei parado por um segundo longo e confuso. Não sabia o que fazer com as mãos. Tinha esquecido completamente como se abraçava alguém. Como se recebia carinho. Como se deixava alguém chegar perto. Mas então meus braços se moveram sozinhos, devagar, hesitante, e retribuí o abraço, sentindo algo dentro do peito que não sentia há 2 décadas. Calor, conexão, humanidade. Obrigada, ela sussurrou contra meu ombro ferido. Obrigada por me salvar. Por não me deixar morrer naquele deserto. Por se importar quando ninguém mais se importava. Você também me salvou, respondi baixinho. Só não sabia disso até agora. Não sabia que estava me afogando até você me puxar para a superfície. Ficamos assim por um tempo que poderia ter sido minutos ou horas. 2 náufragos agarrados um ao outro em meio à tempestade infinita da vida. 2 pessoas quebradas tentando se consertar mutuamente. Quando finalmente nos separamos, Clara limpou as lágrimas com as costas da mão. Ele vai voltar, Samuel. Você sabe disso. Jack nunca desiste, nunca perdoa, nunca esquece. Eu sei, concordei, testando o movimento do ombro ferido. Mas da próxima vez vamos estar prontos. Você e eu, juntos. Ela franziu a testa confusa. Como assim eu também? Levantei devagar, fui até o armário empoeirado e peguei um segundo revólver que guardava lá. Menor, mais leve, perfeito para mãos menores. Coloquei na mão dela com cuidado. Vou te ensinar a atirar direito. Vou te ensinar a se defender. Ninguém vai te fazer de vítima nunca mais, Clara. Nunca mais, enquanto você tiver ar nos pulmões. Ela olhou para a arma pesada na mão, como se fosse algo sagrado e terrível ao mesmo tempo. Depois olhou para mim com determinação nova, acendendo nos olhos machucados. Me ensina então. Me ensina tudo. Não quero mais ter medo. Não quero mais correr e me esconder. E eu soube, naquele momento exato, olhando para ela, que Clara Dawson ia sobreviver. Ia mais que sobreviver. Ia prosperar. Porque ela não era mais a mulher quebrada e sem esperança que encontrei no deserto. Estava se tornando algo diferente, algo mais forte, algo perigoso de um jeito bom. Mas lá fora, muito além das montanhas distantes, além do alcance da vista, Jack Dawson cavalgava com raiva fervendo no coração negro. E quando um homem como ele perde, quando seu orgulho é ferido, quando sua propriedade é roubada, ele não desiste. Nunca desiste. Ele volta. E quando volta, traz o inferno inteiro com ele. 7 dias se passaram como folhas levadas pelo vento. 7 dias de uma paz estranha e frágil que nenhum de nós confiava completamente. Clara estava aprendendo rápido, absorvendo tudo como esponja. Já conseguia acertar uma lata enferrujada a 20 passos de distância. Não era perfeita ainda. Longe disso. Mas era o suficiente para fazer diferença entre viver e morrer. Eu consertei a cerca quebrada, que vinha ignorando há meses. Ela cozinhou feijão com bacon, pão duro amolecido, café forte.
Jantamos juntos todas as noites na mesa pequena, conversando sobre coisas pequenas, evitando falar sobre o futuro incerto. E pela primeira vez em 20 anos vazios e silenciosos, minha casa parecia realmente viva. Parecia lar. Mas a paz nunca dura muito tempo. Não no oeste. Não quando homens maus ainda respiram. Na tarde do 7º dia, quando o sol começava a descer, tingindo tudo de dourado, vi a poeira de novo no horizonte. Mas dessa vez não era um cavaleiro solitário. Eram 5, talvez 6. Difícil contar através da distorção do calor. Jack tinha voltado como prometido. E trouxe companhia, reforços. Clara, chamei a voz firme e controlada. Eles chegaram. É hora. Ela apareceu na porta instantaneamente, revólver já na mão como ensinei. O medo ainda estava lá nos olhos. Seria idiota não ter medo. Mas também havia determinação, fogo, vontade de lutar. Eu não vou correr, ela disse com voz que não tremeu. Não dessa vez. Não nunca mais. Acabou de correr. Não precisa correr, respondi, verificando meu próprio revólver. Dessa vez vamos enfrentar juntos, lado a lado. Como deve ser. Os cavaleiros se aproximaram devagar, saboreando o momento, fazendo questão de intimidar. Pararam no terreiro, levantando nuvem de poeira dramática. Jack estava no meio, a mão direita enfaixada grosseiramente, manchas de sangue velho atravessando o tecido sujo. Ao lado dele, homens armados até os dentes, pistoleiros profissionais, mercenários sem alma. Gente que matava por dinheiro e diversão, caras que já tinham visto em cartazes de procurado. Samuel Cross! Jack gritou com voz cheia de triunfo antecipado. Essa é sua última chance de viver. Me entrega ela agora ou todos vocês morrem hoje. Aqui, nessa poeira. Olhei para Clara. Ela olhou para mim. Nossos olhos se encontraram. E sem precisar falar uma palavra sequer, entendemos perfeitamente um ao outro. Estávamos juntos nisso. Até o fim, qualquer que fosse. A resposta é não. Gritei de volta com voz que ecoou. Nunca foi sim. Nunca vai ser. Agora saiam antes que eu perca a paciência. Jack deu aquele sorriso torto e cruel que provavelmente praticava no espelho. Então que seja, velho tolo. Vocês escolheram. Ele fez um gesto largo e teatral. Os pistoleiros sacaram as armas em uníssono ensaiado. E o inferno finalmente começou. Tiros explodiram o silêncio sagrado do deserto. Madeira da casa estilhaçou em 1000 pedaços. Vidro da janela explodiu em chuva de fragmentos cortantes. Poeira subiu de tudo. Clara e eu nos abaixamos rápido atrás da parede grossa, corações batendo descompassados. Pela janela dos fundos. Gritei alto para ser ouvido sobre o caos. Vai, agora! Ela correu curvada. Eu cobri atirando 2 vezes através da janela quebrada. Um dos homens gritou e caiu do cavalo, ferido, não morto. Não queria matar ninguém, mas ia se precisasse. Corri atrás dela. Saímos pelos fundos, usamos as pedras grandes como cobertura improvisada. Os tiros continuavam incessantes, ricochetando nas pedras, assobiando pelo ar. Levantando terra, peguei o rifle que tinha escondido estrategicamente lá dias atrás. Planejamento. Clara recarregou o revólver com mãos que tremiam, mas não paravam. Estava aprendendo, crescendo. Quando eu atirar e chamar a atenção deles, eu disse rápido, você corre para a direita. Tem uma ravina pequena ali. Desce e espera. Fica escondida. E você? Ela perguntou, medo genuíno na voz. Vou terminar isso de uma vez, respondi. Vou acabar com isso hoje. Ela segurou meu braço forte. Samuel, não morra! Por favor. Não agora que finalmente. Não terminou. Mas entendi. Sorri apesar de tudo. Não pretendo morrer, Clara. Ainda tenho muito para viver. Agora vai. Respirei fundo 3 vezes. Contei mentalmente. 1, 2, 3. Depois me levantei e disparei o rifle. 1 vez, 2, 3, 4. Clara correu baixa e rápida. Eu vi ela desaparecer na ravina segura. Bom, pelo menos ela estava protegida agora. Agora era só eu. E 4 homens que queriam me matar. Mas o velho Samuel Cross, o homem que fui antes do deserto, tinha acordado finalmente. E ele estava mais do que pronto para lembrar esses homens exatamente porque esse deserto o temia há tantos anos. Porque falavam meu nome em sussurros.
Porque crianças eram assustadas com histórias sobre mim. Hora de mostrar que algumas lendas são reais. O tiroteio durou 20 minutos que pareceram horas eternas. 20 minutos de puro caos e violência. 2 dos pistoleiros caíram dos cavalos, feridos seriamente. Não mortos. Pelo menos não ainda. Eu não era mais assassino de sangue frio. Tinha deixado essa versão de mim morrer há muito tempo. Mas também não era idiota. Não ia deixar ninguém me matar por misericórdia excessiva. Os outros 2 recuaram atrás das rochas, gritando obscenidades. Jack continuava gritando ordens desesperadas, mas já podia ouvir claramente o medo crescendo na voz dele. O medo de quem finalmente percebeu que mordeu mais do que podia mastigar, que escolheu a briga errada. Quando o último cartucho do rifle acabou com um eco vazio, fez-se um silêncio pesado e tenso. Silêncio quebrado apenas pela respiração pesada de homens exaustos e feridos. Fumaça de pólvora pairava no ar como fantasmas de batalha. "Acabou, Jack!" Eu gritei alto, voz ecoando no deserto. "Seus homens estão caídos! Sangrando! É só você agora! Só você e sua covardia!" Ele apareceu devagar de trás de uma rocha distante, sem arma na mão, ou sem coragem de usá-la. Provavelmente as duas coisas. "Você não entende nada." Ele gritou de volta, voz quebrando. "Ela é minha esposa. Minha propriedade legal. Tenho direitos. A lei está do meu lado. Ela não é de ninguém." E respondi firme. "Não é sua. Não é minha. Não é propriedade. É pessoa. E nunca mais vai ser tratada como coisa." Clara apareceu ao meu lado naquele momento. Revólver ainda firme na mão. Encarou diretamente o homem que tinha destruído sua vida, roubado seus sonhos, quebrado seu espírito, mas agora estava de pé, de cabeça erguida, sem mais medo. "Acabou, Jack," ela disse com voz surpreendentemente firme e clara. "Você não tem mais nenhum poder sobre mim, nenhum controle. Nunca mais vai ter. Estou livre de você. Finalmente livre." Ele olhou para ela com olhos arregalados. Depois para mim. Olhou para os homens caídos gemendo. E, finalmente, pela primeira vez na vida miserável dele, baixou a cabeça derrotado. Ombros caídos. Espírito quebrado. "Vocês vão se arrepender disso," ele murmurou sem convicção. "Todos vão." "Juro que vão." "Não," eu disse calmamente. "Você é quem vai se arrepender. Todos os dias pelo resto da sua vida miserável. Vai se arrepender de cada vez que levantou a mão, de cada palavra cruel, de cada momento de dor que causou. Isso vai te assombrar até o último suspiro." Amarrei Jack e os pistoleiros feridos com corda grossa. Carregamos todos no cavalo. Levei o grupo inteiro para o xerife na cidade mais próxima. 3 horas de cavalgada sob sol escaldante. Contei a história toda para o xerife. Mostrei as marcas ainda visíveis em Clara, os ferimentos, as cicatrizes. Expliquei os tiros, a autodefesa, tudo. O xerife era homem velho, mas fundamentalmente honesto. Um dos últimos bons homens numa terra cheia de corrupção. Olhou para as evidências. Ouviu Clara contar sua história com voz trêmula, mas determinada. E acenou sério. "Vai responder por tudo que fez," ele disse para Jack com voz dura. "Cada crime, cada ferimento, agressão, sequestro, tentativa de homicídio, vai apodrecer numa cela. Prometo isso." Voltamos para a fazenda ao pôr do sol glorioso. O céu inteiro sangrava em tons de vermelho profundo e dourado brilhante. Parecia pintura, parecia recomeço. Clara sentou nos degraus da varanda. Sentei ao lado dela, nossos ombros se tocando levemente, apenas existindo no mesmo espaço, no mesmo momento. "E agora?" Ela perguntou suavemente. "O que acontece agora com a gente?" "Agora você decide seu próprio destino," respondi olhando o horizonte infinito. "Pode ficar aqui quanto tempo quiser, meses, anos, para sempre, ou pode partir quando sentir que é hora. A escolha sempre foi, e sempre será, completamente sua. Sou só alguém que vai respeitar qualquer decisão." Ela ficou em silêncio longo e pensativo. Depois pegou minha mão calejada com cuidado. Entrelaçou os dedos. "Acho que vou ficar. Pelo menos por enquanto. Se você realmente me deixar, se não for incômodo." Sorri genuinamente. "Seria uma honra enorme, Clara. Uma honra." As semanas viraram meses sem pressa. A primavera chegou ao deserto.
Clara floresceu como flor selvagem depois da chuva. O sorriso voltou gradualmente. A luz voltou para os olhos. As cicatrizes começaram a desbotar. A fazenda não era mais aquele lugar silencioso e morto. Tinha risadas ecoando. Conversas durante o jantar, música às vezes, vida pulsando. Eu aprendi, finalmente, depois de 20 anos teimosos de solidão autoimposta, que viver sozinho era fácil, seguro, previsível, mas viver com propósito, com alguém para cuidar e que cuidava de você de volta, com conexão real e genuína, isso era verdadeiramente viver. Isso era estar vivo de verdade. No final dessa jornada dolorosa, percebi que não foi uma história sobre vingança ou violência. Foi sobre redenção, sobre segunda chances. Sobre como um homem que tinha desistido completamente da vida encontrou um motivo inesperado para voltar. E sobre como uma mulher quebrada em 1000 pedaços encontrou força interior que nunca soube que existia. Porque no Velho Oeste a terra é dura e impiedosa. O sol é cruel e implacável. E as pessoas frequentemente podem ser piores que qualquer tempestade. Mas às vezes, apenas às vezes, nos momentos mais improváveis, você encontra alguém que faz absolutamente tudo valer a pena. Toda dor, todo sofrimento, toda luta. E quando isso finalmente acontece, quando encontra essa pessoa rara, você segura firme, com todas as forças. Porque no deserto infinito e implacável, a coisa mais rara não é água fresca, não é ouro, não é terra fértil, é esperança, é conexão, é amor genuíno. E nós dois, Clara e eu, contra todas as probabilidades imagináveis, tínhamos encontrado exatamente isso. Tínhamos encontrado nossa esperança, nosso lar, um no outro. Então, meu amigo que chegou até aqui, obrigado do fundo do coração. Obrigado mesmo por ter ficado até o final dessa jornada. Se a história te tocou de alguma forma, deixa aquele like. Ajuda muito mais do que imagina. Se inscreve no canal para mais histórias autênticas do Velho Oeste. Histórias de redenção, coragem e humanidade em tempos difíceis. E me conta nos comentários, que horas são aí onde você está agora? De onde você está me ouvindo? Cidade, país. Gosto genuinamente de imaginar cada um de vocês do outro lado, nossas vidas se cruzando através dessas histórias. E antes de eu ir, preciso dizer algo importante. Cuida da sua saúde. Sério, se já está tarde demais aí, se já passou da meia-noite, vai dormir. Descansa. Essas histórias vão estar aqui esperando amanhã. Prometo. Eu não sou mais jovem. Canso fácil depois de gravar e editar. Sei como o corpo cobra. Por isso cuido da minha saúde agora. E exatamente por isso me preocupo com a sua também. Fazemos parte da mesma comunidade, da mesma família. Nos vemos na próxima história, parceiro. Até a próxima cavalgada. E lembra sempre, no Oeste Selvagem, a justiça pode demorar. Pode parecer que nunca vai chegar. Mas sempre, sempre chega. Para quem tem paciência, para quem tem coragem, para quem não desiste. Até logo, amigo. Que sua jornada seja boa.